vai tratar dessa narrativa, desse milagre, porque João queria mostrar Jesus em sua divindade, e ele vai revelar Jesus como Deus para todos, para toda a humanidade. João começa falando sobre Jesus, e ele narra, falando que Jesus no princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele vai apresentá-lo como o verbo eterno, desde a antiguidade, desde a eternidade. Jesus, ele já era Deus, ele já estava ali fazendo o seu papel. A Bíblia vai dizer que antes da fundação do mundo, Cristo já havia padecido por minha vida e por sua vida. Deus é um Deus encarnado, o próprio Cristo, né? E quem é esse Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Salvador da humanidade, né? A palavra mais importante em todo o Evangelho de João é crer. Nós precisamos crer que ele é o Filho de Deus, a saber, todo aquele que creu que ele, né, é o Filho de Deus, nós somos salvos, né? E essa palavra vem de encontro e confronto minha vida e sua vida. Esse é o objetivo de João, fazer com que todos nós venhamos crer que Cristo é o Filho de Deus, aquele qual as pessoas ansiavam, esperavam, aguardavam como Messias, como um Salvador. E nós precisamos acreditar nisso, irmãos. A Bíblia vai dizer assim que até os diabos, até os demônios, eles creem e tremem. Mas eu e você precisamos aprender a crer, confiar piamente que Cristo, ele é o Filho de Deus e que ele está no controle de todas as coisas. Somente no Evangelho de João vai mostrar ali dentro da narrativa quem Cristo era, né? Quando ele vai falar de si mesmo, e Jesus falando de si mesmo, ele olha e ele declara: eu sou o pão da vida. Jesus falando de si mesmo, ele olha e ele diz: eu sou a luz do mundo, né? No texto que pregamos quarta-feira, Evangelho de João capítulo 9, e esse capítulo aqui, o capítulo 11, Jesus ele vai falar isso, que ele é a luz do mundo, que enquanto houver dia, devemos fazer o trabalho para o qual fomos designados a fazer. A Bíblia vai dizer, ele afirmando que ele é o bom pastor, que ele é a ressurreição e a vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida para o homem, que ele é a videira verdadeira. E diante dessas declarações, queridos, Cristo ele vai dizer que antes de Abraão, ele já era o eu sou. Deus, ele é Deus absoluto, ele é o Deus encarnado, irmãos, né? João ele vai enfatizar algo, né, que vai nos levar a submeter a esse amor, né? João ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando você para diante dos capítulos do Evangelho de João, você vai ver que ali é uma mensagem cristocêntrica, que ali tudo vai tratar sobre Jesus, ali tudo vai falar sobre Jesus, ali vai mostrar quem ele era, qual é o papel dele, né? E enquanto ele está aqui, ele vai fazer uma promessa, a qual nós pregamos semana passada, né? De enviar um outro como ele, um consolador, aquele que ensinaria, aquele que nos lembraria de suas palavras, aquele que nos guiaria pela sua verdade, aquele que nos testemunharia que ele é Cristo. Jesus, irmãos, ele vai tratando essas questões em todo o Evangelho, e ali você vai descobrindo essas verdades sobre ele, que ele é o Filho de Deus. Aqui nós vemos algo importante, irmãos. Quando, por exemplo, os evangelhos eles são escritos, né, a um determinado povo, né, a um determinado povo, por exemplo, Mateus ele é escrito aos judeus, né, Marcos é escrito provavelmente aos romanos, Lucas é escrito aos gentios, e João ele escreve, né, a uma espécie de cristãos, para que eles pudessem crer, para que eles pudessem acreditar que Jesus ele é o Filho de Deus, né? E especificamente não é como as cartas paulinas, que são direcionadas às cidades, que são direcionadas a um povo. Não, ele escreve aos cristãos de todo o mundo,
para que pudesse piamente crer e confiar de que Cristo é o Filho de Deus. Ele nos leva aqui, queridos, a entender isso, a acreditar nessa verdade. Quando, por exemplo, os 4 evangelhos vai mostrar quem é Jesus, Mateus vai mostrar que Jesus é rei, Marcos vai mostrar que Jesus ele é servo, Lucas vai mostrar que Jesus ele é um homem perfeito, mas João vai mostrar que ele novamente é o Filho de Deus. Então, queridos, quando nós adentramos, no evangelho de João, nós temos estas verdades diante de mim e de você, essas verdades que vai mostrar que ele é o Filho de Deus. Não há outro Deus semelhante, não há outro ser semelhante ao Filho de Deus, que veio cumprir o seu papel como Salvador da humanidade, para salvar a eu e a você. E João, irmãos, como ele inicia mostrando que Jesus, ele é o Verbo eterno, ele também conclui dizendo que a importância, no capítulo 20, versículo 31, a importância de nós crermos de que ele é o Filho de Deus. E aqui, queridos, quando entramos no capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Jesus está a 3 quilômetros daquela cidade de Betânia, e era uma aldeia, irmãos. Na verdade é uma aldeia, um povoado. E a Bíblia vai dizer que o comunicado que é enviado por Marta e Maria a Jesus é o seguinte: olha, vai lá, avisa a Jesus, que Lázaro, a quem ele ama, está doente, e que ele precisa vir. Irmãos, olha para mim. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: nós somos filhos de Deus, amém? Amém. Nós somos amados por Ele, amém, queridos? Amém. Mas entenda, não é porque eu e você somos filhos, não é porque eu e você somos amados por Ele, que somos isentos de passarmos por problemas. A Bíblia vai dizer, o texto é muito claro, dizendo que Jesus amava Lázaro, Maria e a sua irmã, porque ali era um lugar que Jesus tinha um convívio de amizade, ali era um lugar onde Jesus tinha um relacionamento gostoso de amizade, irmãos, e nós precisamos entender que o recado que é mandado a Jesus, quantas vezes nós usamos dessa prerrogativa, de que somos amados, podemos exigir alguma coisa de Deus, podemos tentar colocar Deus na parede e falar com Ele: ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. Queridos, não. Entenda, Deus ele está no controle de todas as coisas da minha vida e da sua vida. E aqui, irmãos, o texto ele é muito direto. Quando eles comunicam Jesus para que ele pudesse ir lá, Jesus ele compartilha com seus discípulos, e ele fala: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do nome do meu Pai. Essa enfermidade não é para a morte, não é para destruir, essa enfermidade é para glorificar o nome do meu Pai. E aqui entenda, queridos, o maior milagre que Jesus vai fazer enquanto aqui é ressuscitar Lázaro. Mas Jesus ressuscitou a filha de Jairo, sim, mas o que ele fala com Jairo? O que ele fala com a esposa de Jairo? O que ele fala com Pedro, Tiago e João? O que aconteceu aqui, não diga para ninguém, não divulgue para ninguém, não fale para ninguém. Mas agora a ressurreição de Lázaro, ela é feita publicamente, para que as pessoas pudessem crer que Cristo era o enviado, que Cristo era o Filho de Deus. Então, queridos, Jesus ele recebe esse comunicado 2 dias antes do problema, e ele resolve permanecer aonde ele estava. Somente depois de mais 2 dias que ele decide partir em direção a Betânia. E quando ele chega ali, já se fizeram 4 dias que Lázaro estava morto. 4 dias, irmãos. E quando a gente está diante dessa situação, a gente vai pensar o seguinte: será que Jesus não poderia ter antecipado? Jesus não poderia ter vindo antes? Jesus não poderia ter feito alguma coisa?
Jesus não poderia ter se importado comigo, Jesus não poderia ter mandado seus anjos a meu respeito, Jesus não poderia ter levantado alguém para fazer alguma coisa. Queridos, olha, vou falar novamente, confie, Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que há alguns dias da última Páscoa, que Jesus vai participar juntamente com seus discípulos, antes da sua morte, e Jerusalém estava lotado, estava cheio, e aquela cidade ficava muito próxima de Jerusalém. E então, o que vai acontecer acontece com que os judeus que haviam descido para prestar os seus cultos, suas devoções em Jerusalém, resolvem agora ir à casa, em Betânia, a casa de Lázaro, Maria e Marta, para consolá-los, para confortá-los, a perda de seu irmão. E a Bíblia vai dizer, queridos, que ali agora há uma multidão de pessoas consolando aquelas duas mulheres, aquelas duas irmãs que haviam ficado órfãs de irmão, que haviam perdido seu irmão, e elas estão ali desoladas. E queridos, entendam uma coisa: essa casa que Jesus habitava, que Jesus sempre permanecia, você vai ver que Jesus ele chegava ali e ele era quem ele era, como um lugar de amizade, de convívio, um lugar de relacionamento. Você não vê em nenhum outro lugar na história, na Bíblia, ou nos manuscritos de teólogos, falando que Lázaro, Marta e Maria exigiram de Jesus alguma coisa, pediram a Jesus algum outro tipo de milagre, pediram a Jesus algum outro tipo de provisão. Não, muito pelo contrário. Quando Jesus chegava ali, a mesa era posta para ele. Quando Jesus chegava ali, a cama que Jesus iria dormir, Marta preparava. Todo aquele lugar que Jesus chegava ali, sempre que ele chegava lá, tudo estava pronto, preparado para a sua estadia, para que ele pudesse ser recebido ali como um amigo, como alguém que fazia parte da comunhão daquela família. Então, queridos, olha, Jesus nunca foi exigido, nunca foi pedido nada por eles. E quando então Jesus chega naquela aldeia, a Bíblia vai dizer que Marta, ela se apressa a ir até ele, e ela fala com ele: mestre, se o Senhor estivesse aqui, as coisas teriam sido diferentes. Quando ela fala isso com ele, Jesus se volta para ela e fala com ela: olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ela então se levanta, manda chamar sua irmã Maria. E Maria, irmãos, aquela que havia ungido os pés de Jesus com nardo puro, ela vai falar a mesma coisa com Jesus: se o Senhor estivesse aqui antes, não teria acontecido o que aconteceu. E Jesus pergunta onde ele está. E quando isso acontece, esse rompante de Maria, de sair de onde ela estava e ir até onde Marta e Jesus estavam, e ela fala isso com ele, a Bíblia diz que esses que estavam em sua casa, então vêm junto. E aí é onde está o versículo 37 que lemos, e eles começam a questionar. Ele abriu os olhos de tantas pessoas, ele curou tantas pessoas, ele fez coisas extraordinárias. Será que ele não poderia ter feito algo por este a qual ele dizia que amava? Irmãos, quantas vezes nós achamos no direito de pensarmos assim de Deus, de pensarmos assim da mente de Deus sobre ao nosso respeito, sobre a nossa vida. Você acha que Jesus não escutou o que aqueles homens ali falavam? Claro que ele escutou, claro que ele percebe aquilo. Mas, queridos, entenda, quantas vezes eu e você agimos dessa forma, pensamos assim: se Jesus tivesse vindo antes, tivesse levantado alguém antes, tivesse feito algo antes, tivesse feito diferente, tivesse pedido com que um anjo dele viesse, as coisas seriam diferentes. Será que seria diferente? Será que você continuaria de pé na presença dele?
Será que seria algo que é o melhor de Deus para a sua vida? Queridos, olha, eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele nunca atrasa. A Bíblia vai dizer que Ele trabalha. Ele trabalha. Sabe o que é isso, irmãos? Você quando sai de casa para defender o teu pão, com a sua vida, com o suor do seu rosto, e aí chega o quinto dia útil, os aposentados, né, dia 27 do mês, recebe sua aposentadoria, sua pensão. Você vai lá com todo o prazer no supermercado, faz a sua compra os seus mantimentos, paga as suas despesas, com toda a dignidade, porque você trabalhou, porque você suou o seu rosto, porque você deu parte da sua vida ali. Queridos, a Bíblia vai dizer que o Deus, o qual eu e você servimos, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Eu acho que a gente não consegue dimensionar, irmãos, a grandeza daquilo que Deus tem feito por nós. A virtude que é servir a este Deus, estar diante e na presença deste Deus. E nós pensamos que temos o direito de termos esse tipo de pensamentos a respeito da mente de Deus. A Bíblia vai fazer uma pergunta, Isaías faz uma pergunta: quem conhecerá a mente do Senhor? E a gente pensa que pode pensar como Deus, dimensionar o que Deus dimensiona, da forma que Ele pensa. Mas eu quero te dizer, queridos, a Bíblia vai dizer que dessa antiguidade Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha, Ele faz, Ele executa, Ele realiza. Mas o segredo que está aqui é em esperar nele. Não esperar na nossa ansiedade, não esperar dentro do nosso tempo, não esperar no momento no qual nós pensamos assim: é o que eu quero, é da forma que eu quero, da forma que eu imagino, é da forma que eu idealizei. Não, irmãos, aprenda a esperar em Deus, aprenda a confiar no poder de Deus. Você acha que Jesus ele atrasou mediante em ir ao encontro da família de Lázaro para poupá-lo daquela morte, poupá-lo daquela enfermidade, levasse ele a óbito? Você acha que Jesus errou? Você acha que ele tardou? Claro que não, queridos. Deus, ele é um Deus absoluto. E aqui entenda isso: confie em Deus. Confie, irmãos. Independente de como você está, independente da situação, independente do problema, aprenda a confiar em Deus. Quer fé para aprender a confiar em Deus? Eu te convido hoje, pega o Evangelho de João, comece a ler. Comece a ler versículo por versículo. Comece a estudar versículo por versículo. E você vai ver a sua confiança brotar em Deus, a sua fé caminhar com o Senhor dia após dia. Ô pastor, mas existem situações que o Senhor nem dimensiona o que eu passo, o que eu vivo. Irmãos, eu não sei, eu não dimensiono, mas Jesus sabe, Ele conhece. E a Bíblia vai nos dar exemplo, tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento, tanto nos Evangelhos, de pessoas que aprenderam a confiar, de pessoas que aprenderam a acreditar, de pessoas que permaneceram firmes, acreditando de que em breve Jesus faria algo, que em breve Deus faria algo, que em breve o Espírito Santo faria algo. E é nisso que eu e você precisamos confiar e acreditar. Irmãos, há momentos dentro da nossa casa, falando de reconstrução dos sonhos dentro da nossa casa, em família. Há momentos dentro da nossa casa, irmãos, que parece ter morrido, que parece que já não tem mais saída. Lázaro estava morto, Marta e Maria estavam ali com a vida parecendo que tudo havia acabado. E há famílias, irmãos, que também passam por momentos de dor, de perdas e frustrações. Um sonho, irmãos, ele pode parecer morto, mas Deus ainda pode escrever um novo capítulo. Você quer ver uma coisa? A gente vem e traz o nosso projeto de vida, os nossos sonhos, e a gente deixa na responsabilidade do pastor, do intercessor, do líder orar
apresentar diante de Deus o nosso projeto de vida. Eu te pergunto hoje, são 22 de agosto de 2026, final de dezembro, você colocou o seu projeto de vida aqui. Quantas vezes esse ano você parou e apresentou diante de Deus o seu projeto em sua casa, os seus sonhos em seu lar, os sonhos em família? Porque a gente acha, irmãos, que vida com Deus é mágica, é magia. Não vai fazer, é plim plim, vai fazer. Não vai, irmãos. Existe algo que Deus requer de mim e de você, além da confiança, que são as nossas orações. O que parece impossível para nós é possível para Deus, irmãos. Então coloque os seus sonhos, aquilo que para você parece que acabou, parece que não tem jeito mais. Pastor, meu casamento acabou. Pastor, a vida dos meus filhos não tem jeito mais. Pastor, é caixão agora, não tem jeito. Irmãos, aquilo que parece morto, Jesus pode trazer vida. Jesus pode trazer vida. Jesus, irmãos, ele chega, e quando ele chega parece ser tarde demais. Quando ele chega parece ser tarde demais. Marta interroga ele, né, falando: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Será, irmãos, que ele não teria morrido? Será que Jesus não permitiria que Lázaro morresse, para que ele pudesse manifestar com o seu poder para glorificar o nome de seu Pai, para que as pessoas pudessem crer que ele é o Filho de Deus? E a pergunta aqui é a seguinte, irmãos, que a gente sempre faz diante das nossas justificativas, porque nós achamos no direito de nos justificar diante de Deus. Oh Deus, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou isso e aquilo outro, porque eu sou amado pelo Senhor. O Senhor deveria ter feito algo, o Senhor deveria ter vindo antes. Irmãos, Jesus não morre. Jesus, ele vai demonstrar aqui um atraso, não é verdade? Ele chega depois, ele é criticado pelas irmãs, ele é criticado pela multidão, ele chega depois. Mas Jesus não demonstrou abandono, hora nenhuma. Jesus não demonstrou que havia abandonado aquela casa, assim como ele também não demonstra que abandona a sua casa. Assim como ele também, ele diz que ele não abandona a sua família, queridos. Ele continua presente na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa história. Ele continua presente. Ele continua presente, queridos. Jesus, irmãos, ele chama aquela família novamente e crê nele. Irmãos, quantas situações, olha, o que Deus tem nos permitido. Daqui a pouco eu vou colocar nas suas mãos esse álbum de família, juntamente aqui já a mensagem dessa semana para você fazer um culto lá em família, é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, Deus está chamando as famílias a voltar a crer nele, a confiar nele, a acreditar nele, a acreditar que ele é Deus do impossível, que ele é Deus que está no controle de todas as coisas, que ele é o Deus da sua casa, que ele é o Deus da sua família. Ele demonstra aqui, irmãos, e ele é questionado pelo atraso, mas ele não havia abandonado aquela casa, não havia abandonado aquela família. Jesus, queridos, ele olha para ela e ele diz: olha, eu não te disse, crê somente. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Antes de reconstruir sonhos dentro da nossa casa e família, Deus está nos convidando a reconstruir a nossa fé. Adianta Deus fazer algo e amanhã eu olhar e falar assim: Deus fez, e não ser grato a Ele? O pior sentimento, irmãos, chama-se ingratidão. O pior sentimento chama-se ingratidão. E as pessoas que são ingratas porque deixaram de crer, deixaram de confiar,
deixaram de acreditar que toda a direção da vida delas vem de Deus, toda a resposta para a vida delas, seja não ou sim, vem de Deus. E nós temos a mania só glorificar a Deus quando tudo vai bem, quando está tudo muito bem. Mas Deus está nos convidando hoje a reconstruir diante dele a nossa fé. E como é isso, pastor? Volte a orar junto em família. Volte a orar junto em família. Volte a conversar dos seus projetos em família com a sua família. Se for preciso perdoar alguém lá, perdoe. Se for preciso recomeçar, recomece. Irmãos, Ele está nos convidando a voltar a crer, a voltar a colocar Ele no centro da família. Jesus está nos convidando a isso, a colocar Ele no centro novamente da nossa família. Quando Maria chega diante de Jesus e fala novamente aquilo, irmãos, com ele, ele pergunta onde Lázaro está, e ele dá uma ordem. Que ordem é esta? Tirai a pedra. Jesus poderia mandar com que um anjo viesse e removesse a pedra, como acontece no túmulo dele. Ele não faz. Sabe por quê, irmãos? Aquele era um tratamento em família, e existem pedras na nossa família que eu e você precisamos removê-las, que eu e você precisamos retirá-las. E esta ordem é direta para mim e para você. O que eu e você podemos fazer, a gente precisa fazer. E quando nós fazemos isso, Jesus, Ele vem e Ele opera um milagre. Jesus, Ele vem e faz o impossível. E aqui, queridos, a Bíblia vai mostrar que Jesus, Ele dá essa ordem aos homens que ali estão: tire a pedra. E quando eles tiram a pedra, que pedra é essa dentro da nossa casa, irmãos? Para que o Senhor possa reconstruir os nossos lares, para que o Senhor possa reconstruir os sonhos das nossas famílias. As mágoas. Tira a pedra da mágoa. Tira a pedra da falta de perdão. Tira, irmãos. Ah, pastor. Ah, irmãos, olha, perdão é algo dado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando você libera o perdão na vida de alguém, irmãos, sua alma fica livre de pesos, de situações que te oprimem, que prende sua mente, que prende sua vida. Liberar perdão é infinitamente melhor do que receber. Receber é bom, mas quando você libera, irmãos, algo sobrenatural acontece, de cura emocional em sua vida. Tira a pedra da mágoa, da falta de perdão, das palavras que feriram. Ontem aqui, irmãos, nós falamos sobre isso, né? Que a comunicação, ela tem o poder de atrair as pessoas, de afastar as pessoas. E a nossa comunicação, irmãos, é como uma espada de dois gumes, né? A nossa palavra é como uma espada de dois gumes. Você sabe que tem coisas que, se você falar com alguém da sua casa, você sabe que vai ferir muito mais do que você pegar e bater, você pegar e agredir. Então, queridos, olha, palavras que feriram, tira essa pedra. Tira a pedra do orgulho. Ah, pastor, porque eu não aceito. Não aceito. Não aceito, mas não aceito mesmo. Irmãos, tira a pedra do orgulho. Tira a pedra que causa todo o distanciamento em sua casa, em sua família. Tira a pedra da falta de diálogo. Queridos, quando nós tiramos e removemos estas pedras, Jesus faz aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Quando nós permitimos com que Ele entre no centro da vontade da minha vida e da sua vida, irmãos, a gente não tem problema em remover nenhuma pedra. A gente não tem problema em resolver qualquer situação em família. Irmãos, Jesus, Ele dá uma ordem. Após tirarem aquela pedra,
Ele olha e ele diz: Lázaro, saia para fora. Ele chama o morto à vida. Ele chama o que estava morto naquela família à vida. E é isto, queridos. Jesus hoje, ele tem o poder de chamar aquilo que estava morto, o sonho que estava morto em família, a vida hoje em sua vida. Talvez o sonho familiar esteja adormecido ou pareça morto. Talvez você já nem tem mais perspectiva e esperança para aquela situação. Jesus, ele hoje chama a vida. Queridos, não enterre aquilo que Jesus ainda pode ressuscitar. Não enterre aquilo que Jesus ainda pode mudar em sua casa, em sua família. Jesus hoje, ele continua dizendo a eu e a você: se credes, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E eu quero juntamente com você agora orar pela sua família, orar pelos sonhos da sua família. E eu gostaria que você se colocasse de pé, no nome do Senhor Jesus. Se você está com alguém da sua casa, da sua família, dê a mão a essa pessoa, no nome do Senhor Jesus. As pedras que precisam ser removidas, queridos, remova hoje. Se sua família precisa voltar a crer, a confiar nele, faça isso hoje. Se sua família precisa voltar a entronizar Jesus no centro da sua vontade, faça isso hoje. Mas se permita, no nome do Senhor Jesus, com que Deus restaure os sonhos da sua casa, da sua família, no nome do Senhor Jesus. Pai, queremos nos colocar diante do Senhor nesta noite. Somos filhos amados, como Lázaro e suas irmãs. E Deus, como filhos amados, sabemos quão grandiosas coisas o Senhor já fez e tem feito por nós. E se estamos aqui é porque o Senhor tem sido bom para conosco, bom para com a nossa casa, bom para com a nossa família. E Deus, queremos orar e clamar diante do Senhor pelos sonhos que estavam mortos em famílias. Deus, em nome de Jesus, esta família vai voltar a crer. Esta família vai tirar as pedras que são precisas do caminho. Esta família vai voltar a reconstruir os sonhos, ó Pai, e colocar a sua casa novamente em suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aquilo que parecia um fim, aquilo que parecia que estava morto, casamento, a vida dos filhos, a vida financeira, a vida profissional, os sonhos, ó Pai, que essa pessoa tinha juntamente com a sua casa, com a sua família. Deus, o Senhor é poderoso para mudar isso, para avivar, meu Deus, os corações e trazer transformação nesta casa, nesta família. Deus, estamos aqui porque cremos e veremos a glória do Senhor em nossa casa, em nosso lar. Cremos e veremos a transformação do Senhor, meu Pai, em nossa família. Não importa o tempo que já tenha se passado, esta dor, esse problema, esta situação, nós cremos no Filho de Deus, que tem o poder sobre todas as coisas. Nós entregamos neste dia, Senhor, a nossa casa, entregamos ao Senhor neste dia a nossa família, colocamos diante do Senhor neste dia, ó Deus, uma vez mais os nossos projetos que estão aqui sobre este altar, desde dezembro de 2025, ó Deus, te pedimos,
O Senhor é aquele que tem o poder de chamar à existência as coisas que não existem como se já fossem. O Senhor é aquele que tem o poder de fazer, de realizar, de operar. Por isso, Deus, a nossa confiança tem estado em Ti. Por isso, Deus, a certeza de que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, é o que tem determinado os nossos passos, a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa. Assim, Deus, nós oramos, entregando em Suas mãos, a um Deus que é sem igual, ao Deus que é tão sublime, ao Deus que é tão poderoso, que é tão grande e que pode todas as coisas. Faça, meu Pai, com que a Sua glória permaneça sobre nossa casa, sobre o nosso lar, para a glória do Teu santo nome. Se você crê nisso, levante suas mãos, levante o seu rosto e aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia!